Olá pessoal, tudo bem? Então, na sala de hoje a gente vai trabalhar a ideia de equações exponenciais, tudo bem? Então vamos seguir. Gente, basicamente, o que é uma equação exponencial? Basicamente, uma equação exponencial são equações em que a incógnita ela vive como a incógnita é um expoente. Por exemplo, aqui repare que nós temos uma equação. Eu sei que é uma equação porque nós temos o símbolo da igualdade. E ela é uma equação exponencial, pois repare que a incógnita x ela é um expoente dessa equação. Então, nesse caso aqui, a gente tem que 2 elevado a x menos 1 igual a 128. O mesmo a gente pode falar desse outro exemplo. Embora ele seja um pouco mais feio, também é um exemplo. A gente tem uma constante e, que é o símbolo de Euler, elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6, o resulta em 1. É uma equação que nós temos o símbolo da igualdade. E a incógnita ela está no expoente, tudo bem? Então, sempre que a gente tem esse tipo de situação, é uma equação exponencial e a gente tem um próprio método para resolver esse tipo de equação, tudo bem? Então, para a gente poder dar continuidade, para a gente poder avançar legal nisso, é necessário a gente relembrar algumas propriedades de potência. Como a gente está trabalhando com potências, então a gente vai precisar fazer esse tipo de movimento. Então, vamos lá. Gente, quando a gente está multiplicando potências de mesma base, lembra, se eu multiplico a elevado a m por a elevado a n, o que eu faço? Eu simplesmente repito a base e somos expoentes. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 2 elevado a m, 2 elevado a m não. Vamos supor que eu tenho aqui, sei lá, 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 5. Reparem que a base é a mesma. Como eu estou multiplicando, o que eu posso escrever? Como 2 elevado a 7 mais 5, tudo bem? Isso aqui eu posso reescrever como? Se fosse 2 elevado a 7 mais 5, 12. Tudo bem, gente? A ideia para a divisão é exatamente a mesma. Se a gente está dividindo potências da mesma base, o que a gente faz? A gente repete a base, só que ao invés de somar os expoentes como a gente fez na multiplicação, a gente vai subtrair os expoentes. Então, caso aqui fosse 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 5, ficaria o quê? 2 elevado a 7 menos 5, que daria 2 ao quadrado. Beleza? Essa propriedade aqui a gente vai acabar usando bastante, mas vocês vão ver isso durante as atividades. Quando nós temos potência de potência, reparem que a gente tem um A com expoente, e isso aqui tudo está elevado a um expoente. Nesse tipo de situação, o que a gente faz? A gente repete a base, que é o A, e multiplica os expoentes, tudo bem? Uma outra propriedade também bastante importante, gente, é fazer a conversão de uma raiz para um expoente fracionário. Então, se eu tenho a raiz enésima de a elevado a m, como é que eu posso reescrever isso aqui? Eu simplesmente vou pegar a base a e vou fazer o quê? Quem está no Sol, que é o n, vai para a sombra, fica aqui no denominador, e quem está na sombra, que era o m, fica no Sol. Tudo bem? Então, a gente pode fazer essa movimentação aqui de conversão, que isso vai ser muito importante. E qualquer número elevado a zero dá 1. Beleza, pessoal? Tá, e bom, eu comentei no slide anterior que para um método para resolver equações exponenciais nós temos um método. E que método é esse? Basicamente o método é a redução a uma base comum. Como assim redução a base comum? Sempre que nós tivermos uma equação exponencial, vocês vão tentar escrever, pessoal, ambos os lados da igualdade como potências de mesma base. Por exemplo, aqui do lado esquerdo, o que nós temos? 2 elevado a x, certo? Do lado direito, nós temos 64. Cara, como é que eu posso escrever 64 como uma potência de base 2? Gente, para fazer isso, vocês vão fazer a fatoração do 64. Bom, vou começar por 2 porque ele é par. Bom, 64 por 2 dá 32, dividindo por 2 aqui dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, repare o seguinte, eu posso escrever o 64 como, gente? Como 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso escrever isso aqui como 2 elevado a 6. Agora, repare o seguinte. Poxa, se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 6,
Isso aqui só pode significar uma coisa para a gente, que x é igual a 6. Tudo bem? Quando a gente reduz ambos os lados da igualdade à mesma base, aqui que a gente faz? A gente pode ignorar a base e trabalhar com os expoentes. Tudo bem? Poxa, se as bases são iguais, e para então isso aqui ser igual, é porque é necessário que os expoentes sejam iguais. E isso só vai acontecer se x for igual a 6, tudo bom? Bom, aí reparem que a gente simplesmente, nesse caso, a gente fez a fatoração de 64, que não é uma coisa muito complicada. O que a gente vai precisar fazer aqui nesse outro exemplo é o seguinte. Então, nós temos aqui duas raízes, e a primeira coisa que a gente tem que reparar é que as raízes possuem índices diferentes. Mas não tem problema. Olha, eu posso reescrever, gente, o raiz de 3 como 3 elevado a 1 meio, certo? E eu posso escrever a raiz cúbica de 81 como que 81 elevado a 1 terço. Então, olha só. Repara o seguinte, no lado esquerdo, o que eu tinha? Eu tinha a raiz quadrada de 3 elevado a x. E aqui desse lado direito, eu tinha a raiz cúbica de 81. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu consegui reescrever o raiz quadrada de 3 como 3 elevado a 1 sobre 2. Então, isso aqui dentro do parênteses vai ficar o quê? 3 elevado a 1 sobre 2. E vai ficar esse x aqui. Beleza? E aqui o que eu vou ter? Eu tenho 81 elevado a 1 terço. Tá, eu estou começando a melhorar a cara disso aqui, mas reparem que a base não está igual. Eu tenho que escrever a mesma base igual. Mas, gente, eu consigo escrever o 81 como uma potência de base 3. Olha só, se eu fatorar o 81, o que eu vou ter? Dividido por 3 vai dar 27. Por 3 de novo vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Ou seja, eu consigo reescrever 81 como se fosse 3 elevado a 4. Então, olha só. Reparem que aqui eu tenho o quê? 3 elevado a 1 meio que está elevado a x. Gente, isso aqui é uma potência de potência. Então, a gente pode fazer o quê? Repete a base e multiplica os expoentes. 1 sobre 2 vezes x nos fornece x sobre 2. Tudo bem? Agora, olha só. O 81 eu vou escrever como 3 elevado a 4. Então, o 81 vai ficar aqui, ó, 3 elevado a 4. Reparem que é a mesma coisa, só que escrita de forma diferente. Beleza? Então, aqui eu tenho 3 elevado a 4, que é 81, e aqui 1 terço. Bom, tá melhorando a cara. Eu tenho que escrever ambos os lados na mesma base. Então, o que eu tenho aqui? 3 elevado a x sobre 2. E, novamente, pessoal, repare que eu tenho aqui potência de potência. Então, eu repito a base e multiplico os expoentes. Agora, reparem que eu consegui escrever ambos os lados como potência de mesma base. Então, gente, eu posso simplesmente agora trabalhar com os expoentes. Beleza? Agora, basta resolver isso aqui cruzado. Então, o que eu vou fazer? Vou passar o 2 que está dividindo para lá, multiplicando. E com isso eu vou obter o quê? 8 terços. Então, o valor de x que faz essa igualdade ser verdadeira é x igual a 8 terços. Beleza, pessoal? Às vezes isso vem de forma mais direta, às vezes não. A gente precisa fazer umas voltas. Mas a ideia é escrever ambos os lados como potências de mesma base. Vamos fazer mais alguns exemplos para ficar mais claro. Bom, vamos ver esse aqui. Gente, reparem que do lado esquerdo eu tenho a base 1/5 e do lado direito eu tenho 125. Bom, a ideia é tentar escrever como potência de mesma base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Não sei, vou fatorar o 125. Gente, a fatoração vai ter que ser uma coisa que vai ter que estar no sangue a partir de agora. Bom, se eu começar a dividir isso aqui por 5, vai ficar o quê? Vai dar 25, que dividindo por 5 vai dar 5, e por 5 vai dar 1. Então, olha só, eu consigo reescrever isso aqui como 1/5 elevado a x é igual a 5 elevado a 3. Mas, gente, repara o seguinte, a base ainda não está igual. Aqui nós temos 1/5 e do outro lado nós temos 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar da seguinte forma, ver se fica um pouco tranquilo. Por que eu botei o menos 1 aqui? Gente, lembra que a potência negativa
ela inverte a base. Então, se a base é 5, o expoente negativo vai fazer inverter. Aqui eu fiz o contrário. Eu tinha 1/5 e eu quero inverter. Então, para isso, eu vou colocar o expoente negativo. Tudo bem? Agora, reparem que as bases estão quase iguais. Só que temos um detalhe aqui, ó. Potência de potência, repito a base, multiplico os expoentes. Então, agora sim eu consegui potência de mesma base. Então, eu posso simplesmente trabalhar com os expoentes, que vai me gerar o quê? X igual a menos 3. Beleza, pessoal? Maravilha. Aqui, nesse exemplo, é a mesma coisa. Bom, eu sei de cara que 32 é 2 elevado a 5, mas, gente, eu queria que vocês tentassem fazer essa fatoração. Fatorar o 32 vai dar 2 elevado a 5. Então, eu vou escrever como? Ambos os lados como potência de mesma base, sendo essa base o 2. Pronto, escrevi. Gente, como as bases são iguais, eu posso simplesmente trabalhar com os expoentes. Dessa forma, eu vou ter o quê? Uma equação do primeiro grau normal, que é só resolver. Tudo bem, gente? Tranquilo? Por isso que é importante a gente relembrar essa ideia de propriedade de potência. Aqui é a mesma coisa. Bom, olha só. Se eu tentar escrever 27 como potência de base 9, não vai dar. Então, muitas das vezes, a gente não consegue escrever ambos os lados como potência de uma base em comum a eles. Às vezes, a gente vai ter que reduzir ao máximo possível. Por exemplo, eu sei que 27 é múltiplo de 3, assim como o 9. Então, é interessante eu tentar escrever ambos os lados como potência de base 3. Porque olha só, o 27 é 3 ao cubo. Então, olha o que eu posso fazer. Olha, reescrevi o 27 de uma outra forma. X ao quadrado mais 1, tudo bem? Aqui o 27, mas está escrito na forma de 3 ao cubo. E o 3 ao quadrado, e o 9 eu vou escrever como? 3 ao quadrado. Vai ficar isso aqui elevado a 5x. Gente, potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Então, vou ter o quê? 3 elevado a 3x ao quadrado mais 3. E do outro lado, 3 elevado a 10x. Gente, as bases são iguais, então basta fazer o quê? Trabalhar com os expoentes. 3x ao quadrado mais 3 igual a 10x. E, gente, olha o que a gente obteve aqui. Uma equação do segundo grau. Tudo bem? E como é que a gente resolve? Só aplicar Bhaskara. Aí eu gostaria que vocês tentassem resolver essa continuação aqui. Dá uma pausa no vídeo e tenta continuar essa resolução. Então, vocês observem que não necessariamente a gente vai conseguir escrever um cara igual ao outro. Às vezes vai precisar fazer a mudança nos dois lados. Isso é comum e a gente tem que se adaptar a isso, tudo bem? Então, a ideia é vocês procurarem um múltiplo em comum. Por exemplo, 27 e 9 são múltiplos de 3. Então, a gente pode escrever facilmente tanto 27 quanto 9 como múltiplos de 3. Beleza, pessoal? E eu queria fazer esse exemplo que é um pouquinho mais enjoado, mas vamos lá. Antes de a gente sair fazendo, eu queria lembrar uma propriedade com vocês. A gente viu no início do vídeo, lá em propriedade de potência, o seguinte: se eu tenho potência de mesma base que estão multiplicando, isso me dá o quê? Eu posso repetir a base e somar os expoentes, certo? Gente, se a ida é válida, a volta também. Então, se eu tenho uma base que está somando ou subtraindo, eu posso tentar escrever dessa forma. Olha só como é que fica a maldade aqui. Repare que eu tenho 3 elevado a 2x menos 1. Então, o que eu posso fazer? Eu vou escrever isso como 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a menos 1. Por quê? Gente, vamos imaginar fazendo o contrário, saindo daqui dessa parte de baixo e indo para cima. Esses dois termos não estão multiplicando? Então, quer dizer que eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, vai ficar o quê? 3 elevado a 2x mais menos 1. Só que somar mais menos 1 é a mesma coisa que subtrair 1. Então, isso aqui vai me dar o quê? 3 elevado a 2x menos 1. Maravilha? Guarda isso. O que eu tenho agora? Vezes 9. Então, vai ficar o quê? 9 elevado a 3x vezes 9 elevado a 4. Tudo bem? Mesma coisa, ó. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes.
E aqui é a mesma coisa, 27 elevado a x vezes 27 elevado a 1. Agora, qual é a ideia? Observe o seguinte, eu posso reescrever todos os termos que tem x como potência de mesma base. Olha só, 3 elevado a 2x. Eu vou ignorar primeiro essa parte aqui, essa aqui, essa aqui. Eu quero olhar apenas para a parte do x. Gente, o 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. Então vai ficar 3 ao quadrado elevado a 3x. E o 27 eu posso fazer o quê? Escrever como 3 ao cubo elevado a x. Beleza? Eu estou falando separado só para ficar um pouquinho mais claro, gente. Depois eu vou juntar. Então isso vai ficar o quê? 3 elevado a 2x vezes 3, olha, potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. E o que eu vou ter? 3 elevado a 3x. Guarda isso. Por que guarda isso? Agora eu simplesmente vou pegar o quê? Vou botar esses termos aqui. Olha só. O que eu tenho então? 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a menos 1 vezes 3 elevado a 6x vezes 9. Esse 9 aqui eu posso escrever como 3 ao quadrado, certo, pessoal? Então vai ficar o quê? 3 ao quadrado elevado a 4. O 27 eu escrevi como 3 elevado a 3x. E eu posso escrever esse 27 aqui como 3 ao cubo. Beleza, gente? Maravilha? Então, olha só. Reparem que aqui, nesse lado esquerdo, eu estou multiplicando todo mundo. Então, olha só. Esse cara aqui e esse, eu vou juntar. Eu vou juntar na maldade por quê? Porque vocês reparem que eu estou multiplicando 3 e os expoentes são 2x e 6x. Então, quando eu multiplicar esses dois caras, o que eu vou ter? Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. 2x mais 6x dá 8x. E vou pegar esse cara aqui e vou juntar com esse. Porque olha só, antes disso, vamos melhorar um pouquinho a cara disso. Aqui nós temos potência de potência, então eu posso repetir a base e multiplicar os expoentes. E o outro lado eu vou repetir para ficar um pouquinho mais tranquila a visualização. Então olha só, esse cara aqui eu posso juntar. O que eu vou ter então? 3 elevado a 8x vezes 3 elevado a 7. Porque, olha só, repete a base e soma os expoentes, tudo bem? Aqui que eu vou ter 3 elevado a x vezes 3 elevado a 3x vezes 3 elevado a 3. Gente, eu quero descobrir o valor de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara aqui que está multiplicando para cá dividindo e esse aqui que está multiplicando para cá dividindo. É um pouquinho difícil, mas vamos lá. O que nós temos? 3 elevado a 8x dividido por 3 elevado a 3x igual a 3 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 7. Então, olha só, pessoal, o que a gente tem? Aqui nós estamos dividindo potência de mesma base. Então, repete a base e subtrai os expoentes. 8x menos 3x dá 5x. E aqui vai ficar como? 3 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 7 vai ficar 3 elevado a 3 menos 7, que dá menos 4. Então, gente, mas de novo, observe que as bases são iguais. Então, eu posso trabalhar exclusivamente com o numerador. Então, eu posso passar agora ele dividindo, que vai me dar menos 4/5. Gente, isso aqui é uma questão extremamente difícil. Não cobrada em nível Enem ou UERJ, mas eu trouxe para mostrar para vocês como é que a gente trabalha nesse tipo de situação. Basta ter uma organizaçãozinha que a gente consegue desenvolver esse pensamento, tá bom? Legal. Então, a gente conseguiu ver equação exponencial. Agora, vamos dar uma olhada em inequação exponencial. Gente, equação exponencial eram equações com incógnita no expoente. Inequação exponencial são inequações com incógnita no expoente. E a gente desenvolve, pessoal, da mesma maneira que a gente acabou de fazer. Como? A gente vai reduzir a uma base em comum. Então, olha só. A gente viu no primeiro exemplo lá que a gente tinha o quê? 2 elevado a x igual a 2 elevado a 5, certo? Isso a gente fez e ficou legal. Mas observe essa segunda parte aqui.
Aqui eu consegui reduzir a mesma base, trabalhando na igualdade, só para relembrar. Mas vamos dar uma olhada nessa daqui. Para eu reduzir ambos os lados à mesma base, eu vou reescrever o 25 como? Como 5 ao quadrado. Então, o que eu vou ter? 5 elevado a x ao quadrado menos 1 menor que 5 ao quadrado. Tudo bem, gente? Agora, observe o seguinte. As bases são iguais. Então, gente, eu posso simplesmente trabalhar com os expoentes. Olha como é que fica. Tudo bem? Então, é só resolver isso aqui. E como é que a gente resolve isso aqui? Gente, basicamente aquela ideia que a gente viu em equação. Vai dar uma parábola e vocês têm que analisar o quê? A parte do gráfico que vai ser menor do que 3. Que se a gente passar para cá, vai ficar menor do que 0, que é a parte negativa. Tudo bem? Beleza, pessoal? Não vou me aprofundar muito nisso, a gente vai perder muito tempo nisso. Mas é basicamente a mesma ideia. Então, a gente vai fazer aqui um resgate de vários conteúdos que a gente já viu. Então, nisso a gente vai se aprofundando e vai aprimorando. Mas, a princípio, vamos pegar as ideias para a gente poder trabalhar bem, tá? Por exemplo, vamos ver aqui esse primeiro exemplo. Bom, eu tenho aqui 2 elevado a x maior do que 128. O que a gente vai fazer? Mesma coisa. Vamos tentar reduzir ambos os lados à mesma base. Para isso, vamos recorrer ao nosso amigo, que é a fatoração. Deixa eu apagar aqui que não é 180, é... Caramba! 128. Então, olha só, vou botar o 128 aqui e vamos fatorar. Por 2 vai dar 64, por 2 vai dar 32, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Então, gente, eu posso escrever o 128 como? Como se fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posso escrever como se fosse 2 elevado a 7. Então, o que vai ficar isso aqui? Vai ficar simplesmente 2 elevado a x maior que 2 elevado a sétima. Como a base é positiva, maior do que 1 e são iguais, eu simplesmente posso trabalhar com os expoentes. Então, para qualquer valor de x que eu pegar maior que 7, essa inequação vai ser garantida, tudo bem? Agora, olha só, vamos para esse segundo exemplo aqui. Bom, a gente já viu o 81 como é que fica, né, como potência de base 3. A gente viu nos exemplos anteriores. Então, o que eu posso fazer direto? 1/3 elevado a x. O 81, gente, é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Então, eu posso escrever isso aqui como o quê? Como se fosse 1/3 elevado a 4. Maravilha? Só que olha só, gente. Conseguimos escrever ambos os lados como potências de mesma base. Mas reparem que a base é menor do que 1. Sempre que a base é menor do que 1, quando a gente for trabalhar com os expoentes, o sinal inverte. O sinal da desigualdade inverte. Tudo bem, gente? Então, para qualquer valor de x menor do que 4, essa desigualdade aqui vai ser garantida. Beleza? Maravilha? E aqui é a mesma coisa. Eu gostaria que vocês tentassem fazer isso aqui como exemplo. Tentem reescrever o 243 como potência de base 3, tudo bem? Ou seja, faça a fatoração do 243, reescreva ele como 3 elevado a alguma coisa. Como as bases são maiores do que 1, quando vocês forem trabalhar com os expoentes, o sinal da desigualdade vai permanecer o mesmo. Então, é só desenvolver essa inequação do primeiro grau que se formará, beleza? Então, só que às vezes isso dá problema. Por que isso às vezes dá problema? Porque a gente não consegue escrever ambos os lados, sei lá, como potência de mesma base. Isso aqui às vezes acontece. Só que a gente nisso fica uma sinuca de bico. Mas aí existe uma ferramenta muito importante que nos permite sair dessa cilada. E essa ferramenta, gente, é o logaritmo, tudo bem? O logaritmo nos permite fazer essa mudança, esse jogo de cintura, para poder fazer essa reescrita. Então vamos lá. Vamos recordar basicamente como é que é o logaritmo. O logaritmo é o seguinte, ele é uma função, assim como qualquer outra função. O que ele faz? Se a gente tem um logaritmo de um número numa base b igual a um valor, o que ele faz? Ele pega a base, eleva o resultado
e igual ao logaritmando. Tudo bem? Isso vai ficar muito mais fácil quando a gente for pegar os exemplos. Mas se a gente tem log, sei lá, de a elevado a b igual a x, o que a gente pode fazer com isso, gente? Pega a base, eleva ao resultado e igual ao logaritmando. Isso aqui é uma relação muito importante que a gente consegue fazer. Isso aqui vai salvar muita gente nos exercícios. Inclusive, ajuda muito nos exercícios de vestibular. Porque isso aí acaba caindo em várias questões, não só em equação exponencial. Acaba caindo também em porcentagem, que muitas das vezes a gente usa o logaritmo. Então vamos ver alguns exemplos. Olha só como é que funciona. Eu quero descobrir, gente, o log de 8 na base 2. Eu não sei quanto é que vale isso, então eu vou igualar a x. O que a gente faz? Pega a base 2, eleva a x e iguala ao logaritmando. Olha o que isso não vai dar então. 2 elevado a x igual a 8. Percebam que é uma equação exponencial. E como é que a gente resolve? Reduzindo a mesma base. Foi coisa que a gente viu no início da videoaula. Poxa, eu sei que 8 é 2 ao cubo. Maravilha. Como as bases são iguais, eu sei que x então vale 3. Então, o log de 8 na base 2 vale 3. Tudo bem? Mesma coisa. Quero descobrir o logaritmo de 1 nono na base 3. Igual a y, sei lá. Pega a base, eleva o resultado e igual ao logaritmando. Então o que nós temos? 3 elevado a y é igual ao nono. Mesmo esquema, galera. Vamos nos virar para escrever ambos os lados como potências de mesma base. 1 nono eu posso escrever como 9 elevado a menos 1. Tudo bem? E 9, gente, eu posso escrever como 3 ao quadrado. Então olha como é que fica isso aqui. Tudo bem? Reescrevi o 9 dessa forma. Repare que aqui nós temos potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Como as bases são iguais, posso igualar os expoentes. Beleza? E, gente, logaritmo de 1 é sempre zero. Por que sempre zero? Vou fazer para vocês aqui. Sei lá, igual a z. Lembrando, sempre quando a base não aparece assim, é porque a base é 10, tudo bem? Então o que nós temos? 10 elevado a z igual a 1. Só que olha só, gente. 1 eu posso escrever como? 10 elevado a 0. 0. Tudo bem? Como as bases são iguais, igual aos expoentes. Então simplesmente nem precisa fazer esse passo aqui. Gente, qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Sempre o logaritmo de 1 vai ser 0, independentemente do valor da base. Qualquer coisa elevado a 0 vai dar 1, tudo bem? Só que para a gente fazer, a gente precisa de mais propriedades. O logaritmo do produto, gente, a gente pode quebrar como? No logaritmo da soma. Por exemplo, vamos fingir que eu quero calcular o log de 6, mas eu sei o log de 2 e o log de 3. Eu sei que 6 eu posso escrever como se fosse 2 vezes 3. E, poxa, eu estou multiplicando, eu posso quebrar em log de 2 mais log de 3, tudo bem? Bom, o log da multiplicação quebra na soma. O log da divisão quebra na subtração. Então é muito comum, às vezes, a gente dividir. Por exemplo, eu quero achar o log de 5. Mas peraí, log de 5 é fácil usar como? Quando eu sei o log de 10 e o log de 2. Por quê? Eu posso reescrever o 5 como 10 sobre 2. E como está dividindo, vai ficar o quê? Log de 10 menos o log de 2. Tudo bem, gente? O log do logaritmando do número a elevado a uma potência é que é a regra do peteleco. A gente pega esse expoente, joga para frente e multiplica pelo valor do log do número, tudo bem? Por exemplo, log de 8. Vamos ver se eu quero calcular o log de 8, mas eu sei o log de 2. Eu posso escrever o 8, gente, como se fosse 2 ao cubo. É um expoente. Passa ele para frente. Vai ficar o quê? 3 log
de 2, beleza? E essa aqui é a mudança de base, a propriedade da mudança de base. É uma propriedade, para mim, é uma das mais chatas que tem, não gosto muito. Mas o que acontece? Às vezes a questão nos fornece um logaritmo numa base que não nos vai ajudar a resolver a questão. Ela permite fazer a mudança. Por exemplo, vamos supor que eu quero ir para... Eu preciso usar log de A na base B. No que eu faço? Eu vou pegar o valor de log do número, botar na base feia, a base que eu tinha, e dividir pelo o log da base que eu quero ir pela base feia. Eu resolvendo essa conta com os valores dados, eu consigo transformar um logaritmo que estava feio para um logaritmo que é mais conveniente para fazer o desenvolvimento da questão. Beleza, pessoal? Isso vai ficar mais claro conforme a gente for fazer os exercícios. Isso aqui, essa propriedade, inclusive, é uma das propriedades mais chatinhas, mas isso aqui fica tudo mais claro conforme a gente for trabalhando. Gente, então essa foi a nossa aula de hoje. Então, espero que tenha sido claro. É uma matéria enjoada, mas qualquer coisa a gente está junto na aula para tirar as dúvidas. Valeu, gente. Abraço.